Pois então, o tão esperado testemunho vai sair. Eu queria aqui deixar registrado tudo o que o Senhor fez na minha vida até agora. Passei por um processo muito difícil, doloroso, assim como eu creio que muitas mulheres que vão estar ouvindo esse testemunho estão passando ou passaram. Em 2021, comecei a observar que meu esposo começou a ficar diferente nas atitudes, reações. Eu olhava para ele, eu sentia que não era ele. Tinha um olhar, é, pode-se dizer, ele andava assim desconfigurado, seu olhar tipo um olhar demoníaco. E eu comecei a insistir o que tinha acontecido, o que estava acontecendo, e ele dizia nada, nada, até que um dia, dia 24 de junho, a gente tinha saído uma semana antes para comemorar o nosso aniversário, que ele faz aniversário dia 7 de junho, eu dia 11, e a gente saiu um final de semana, e no final de semana seguinte, eu notei que ele estava muito estranho, mas muito. E eu pressionei ele até que ele me contou o que estava acontecendo. Que ele havia saído com uma pessoa, que a pessoa aí, aquelas histórias, né, gente, que eles inventam para se justificar. Tudo bem, eu perdoei. Eu disse para ele que não tinha problema, que a gente iria se erguer junto. Comecei. Até então, eu estava afastada do Senhor já fazia 4 anos. Aí é na hora da dor, né, que a gente, infelizmente, não deveria ser, mas é onde a gente procura Deus. Eu caí de joelho e ali passaram-se alguns meses e eu achando que as coisas estavam bem. Eu achando que ele tinha se afastado dessa pessoa, mas que nada, ele ainda estava com ela, como se diz com a OM, comigo e com ela. Até que ele próprio não suportou mais. Ele disse que não aguentava mais fazer aquilo comigo. Aí ele saiu de casa, resolveu sair de casa. O dia que ele anunciou, o meu chão se abriu como se fosse um poço sem fundo, gente. É terrível. Mas eu me mantive firme, eu me mantive na presença do Senhor. E foi aí que eu conheci a Camila, né? Eu fiz a mentoria com ela. Nunca me esqueço que bem na semana que eu fiz a mentoria com ela começou o propósito de Daniel, 21 dias. Eu entrei no propósito, mas eu sabia que o Senhor não ia trazer meu esposo nesses 21 dias. Mas eu fiz o propósito até o fim. E passaram-se 4 meses. Eu fiquei nesse deserto sem o meu esposo dentro de casa por 4 meses. Ele saiu, foi morar numa kitnet. Eu fui até a kitnet com ele ver. Gente, eu orei sobre todos os cômodos daquela kitnet, pedindo para que o Senhor não desse paz para ele ali dentro. E ali ele passou esses 4 meses com a OM. Mas ele sempre vinha em casa, ele vinha ver os filhos, que eu tenho um menino e uma menina. Tenho um filho de 19, o menino de 20, a menina de 19. E ele vinha aos finais de semana. É, Começou a emagrecer, ele começou. Tanto que um dia na empresa perguntaram para ele o que estava acontecendo, que ele parecia um andarilho, um morador de rua. E eu comecei, né, perdi muito peso, eu perdi 25 quilos, comecei a me arrumar bem, porque eu sabia que o Senhor iria me honrar, né, se eu fosse fiel a Ele. Não foi fácil, foram muitas madrugadas de lágrimas, muitas madrugadas de live com a Camila, que foram um diferencial enorme na minha vida. Muito choro, muitas chamadas de desespero, onde eu dizia, Camila, vou desistir, não quero mais. E ela e muitas pessoas a qual o Senhor colocou no meu lado me ajudaram a não desistir. E um dia eu chamei meu esposo e disse para ele que eu queria vender a casa a qual nós morávamos, porque era muito grande e eu não queria mais ficar ali com meus filhos. Eu queria ir para um lugar menor onde eu me sentisse mais segura. E ele disse: Não, espera, porque eu vou voltar. Até então, irmãs, né? Creio que tem irmãs evangélicos ouvindo, mas outras mulheres que também estão me ouvindo. Até então, aconteceu muitas coisas. A OM inventou que eu tentei atropelar ela, inventou
mandou mensagem dizendo que eu tinha um namorado, que era pro meu marido ficar com a merda da OM, ela própria falando dela, tá, gente? Porque eu sabia que era ela, se passando por um namorado meu, a qual eu não tive, né? Então, ele voltou para casa. Então eu achei que ali a gente ia começar a viver, né, bem. Ele estava curado, mas que nada, aquela mulher começou a infernizar. Ela trabalhava com ele. Ali dentro da empresa, Deus levantou pessoas, a qual nem evangélicos são, mas pessoas para alertar o meu esposo. Levantou pessoas para dar um jeito de tirar ela dali. Ela foi para a rua. E mesmo assim ela continuou incomodando. Ela chegou a inventar dentro da empresa que eu estava na portaria da empresa com um facão para pegar ela. Olha, muitas coisas que esse tipo de mulher faz. E nesse meio tempo, uma pessoa me convidou para ir numa casa de oração. Eu disse, eu não gosto dessas coisas. Eu não sei, eu não gosto. Eu falei para a pessoa, né? Mas ela insistiu, insistiu, eu disse, então tá bom, eu vou. E antes de eu sair de casa, eu fiz prova com Deus. Eu disse, Deus, eu vou, mas eu não quero nada do homem. Eu quero que venha de ti. E irmãs, eu disse, Senhor, se tu usar aquele homem para falar comigo e eu ter certeza que é tu, amém. Eu fui, irmãs. Chegando lá, aquele irmão, ele descreveu a vida do meu esposo por completo. Do jeitinho que o meu esposo estava dentro de casa. Ali eu pude ter certeza, né, que era Deus. E ele falou que havia uma pessoa que tinha feito uma obra. Ela não fez, mas ela pagou alguém para fazer. E foi feito dentro de cemitério. E foi feito não para o meu esposo, mas sim para mim, para destruir a minha vida. Que até carne humana tinha sido usada nessa magia. Então foi dali que eu comecei a batalha, uma batalha espiritual muito grande, uma luta, uma quebra de maldição, uma quebra de maldição hereditária, porque a família do meu sogro mexia com magias, com feitiçaria. Então eu comecei uma batalha, foi realmente uma batalha. Passou-se um tempo, ela ainda continuava incomodando e o meu esposo ainda, querendo ou não, demoradamente, mas ainda se encontrava com ela. Até que um dia aconteceu algo muito incrível, sobrenatural, pode-se dizer assim. O meu esposo estava na empresa e um funcionário que tinha entrado há 2 dias para trabalhar sofreu um acidente e o meu esposo teve que levar ele em casa. E no meio desse caminho, essa pessoa disse: Não, pode me deixar aqui, porque eu moro aqui. Eu vou entrar ali assim. Olha, pessoas, quem estiver ouvindo, essa pessoa deixou ele na frente da casa da OM. Só que essa OM tinha dito para o meu esposo que estava doente, estava trancada num quarto, que ia tomar um remédio para depressão, porque ela não queria ver ninguém nem falar com ninguém. Aí o meu esposo, como estava ali perto, parou o carro, chamou para saber como ela estava. E chegando lá, o filho dela atendeu e disse que a mãe estava viajando. Ali ele caiu em si que ela era uma armadilha, né? Que ela era uma sem vergonha, que como estava judiando da minha família, eu até desculpa a expressão, eu dizia para ele, você vai ser traído pela amante. Um dia eu falei isso para ele e aconteceu. Mas ele disse que quando aquela pessoa desceu do carro, que ele olhou no retrovisor, ele não viu mais ninguém. Olha, eu tenho certeza que não era essa pessoa nunca mais voltou a trabalhar na empresa. Eu tenho certeza que era um anjo que o Senhor colocou naquele dia. Foi algo assim sobrenatural. E passando-se, né? Mesmo assim, ela ainda infernizou um monte, tentou dar desculpas que não estava viajando, que o filho estava mentindo, essas coisas que mulheres fazem. E nesse meio tempo eu insisti com meu esposo para que a gente fosse nesse mesmo irmão que eu fui sozinha. Eu disse, vamos lá, é a última chance que eu dou pra gente, eu disse para ele. Se você for e nada acontecer,
eu desisto. Tu pode pegar tuas coisas, tu pode fazer o que tu quiser. Daqui para frente, eu disse para ele. E a gente foi. Chegando, ele disse assim, ó, eu vou. Mas existe duas coisas que eu pensei, se ele falar, eu vou abandonar tudo e vou seguir minha vida contigo. Chegando lá, o irmão orou. O irmão disse que havia laços, que ele estava todo enrolado, né? E quando o irmão foi fazer a oração final, as duas coisas que ele tinha falado, ele não contou para mim, ele falou com Deus no pensamento dele. As duas coisas o irmão falou em oração. Dali para frente eu comecei a ver a mudança do meu esposo, mas ainda houve muita batalha, muita dificuldade, muito choro, porque ela mandava vídeo para ele. Aí ele começou a bloquear ela em algumas coisas e com pena, porque ela se fazia de depressiva, tinha medo que ela fizesse uma besteira, aquela ladainha toda. Mas até que ele bloqueou ela em tudo. E para honra e glória do Senhor, surgiu a oportunidade de o meu esposo realizar um sonho. E o sonho dele era em Israel. E nessa tribulação toda ele começou a pagar para ir para Israel. Houve a oportunidade dessa excursão e ele começou a pagar dentro de um ano. A viagem estava paga e ele pronto para ir. Mas eu disser para vocês que nesse dia que eu estava no aeroporto com ele a ponto de embarcar, essa pessoa fez um Instagram falso, fake. Me mandou uma mensagem dizendo que ele andava com outra pessoa que ela conhecia, mas eu sabia que era ela, né, gente? Eu não tinha dúvidas, porque uma coisa que eu e meu marido sempre tivemos foi diálogo. Então isso ajudou muito a gente não ter dúvidas um do outro. E até aquele momento ela ainda tentou destruir a gente. E naquele dia ele só pediu que eu bloqueasse e ele também bloqueou ela em tudo. E ele viajou, realizou o sonho dele. Tem bastante coisa para ser transformada, ainda tem, porque como a Camila, eu acho que comentou uma vez que quando eles voltam para casa, eles voltam cheio de carrapicho. Meu Deus, é muita maldição, é coisas assim que a gente nem imagina. E isso absorve a nossas forças, as nossas energias. E se a gente não for sábia e firmada no Senhor, a gente não luta, a gente desiste. Mas para a honra e glória do Senhor eu lutei. Hoje o meu casamento está restaurado. Passo dificuldades, há problemas sim, mas a gente vence dia após dia, porque a partir de agora o nosso alicerce é o Senhor. Eu resumi bastante porque foram um processo de 3 anos, tá? Aqui está o resumido do resumido, mas eu creio que já é para honra e glória do Senhor.